abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga aleluia. Deus é bom. Diz assim a santa palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 7 a seguir. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Diga, estava morto. Verso 10. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Diga, ele está vivo. Aleluia. Repita comigo: ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo, diga vivo, o jovem, e o que muito os consolou. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, com todo carinho, que a gente é assim, né? Então a gente já está íntimo, amém? Já estamos íntimos, amém? Então você vai olhar para esse irmão, só para a gente se envolver na mensagem. Glória a Jesus. Tem profeta de Deus aqui? Tem profeta de Deus aqui? Tem profeta do céu aqui? Você tem para dar, porque a gente não vem só para receber, a gente vem para dar também. Amém? Você vai olhar para esse irmão com todo carinho, com todo amor, e vai dizer a ele assim: cuidado com a distração da janela. Foi um ensaio? Vou contar de 1 até 3. Você vai falar com mais força, com mais firmeza, para ele entender, através da sua vida, que Deus está falando com ele. Glória a Deus. Amém? 1, 2, 3. Diga a ele: cuidado com a distração da janela. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus, Ele é fiel. Ele está entre nós. Capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Vai relatar o retorno de Paulo. Mas quem era Paulo? Paulo, aquele que aprendeu com Gamaliel, aquele que recebeu fundamento, aquele que recebeu o melhor ensinamento. Mas pouco adianta conhecermos a letra se nós não temos relacionamento com o Espírito. Alguém comigo? Pouco importa conhecermos e termos profundidade com a letra, se ela não tiver atrelada à comunhão e à intimidade, ao relacionamento com o Espírito de Deus, porque é o Espírito que vivifica, é o Espírito que nos faz ser movido por essa palavra que é viva, diga viva, viva e eficaz. É pelo Espírito que nós somos movidos, impulsionados, impelidos a obedecer o que lemos nessa palavra. É o Espírito que nos leva a nos sujeitar ao poder transformador, libertador da palavra. É pelo Espírito. E Paulo, mesmo tendo um vasto conhecimento, vai se tornar perseguidor dos crentes, perseguidor daqueles que já tiveram
o contato com a presença, que já receberam a unção do Espírito Santo, Paulo vai se sentir incomodado por aqueles que decidiram ficar em Jerusalém e serem revestidos de poder esse que eles receberam para ir e pregar as boas novas, ir e pregar o evangelho, ir e anunciar as obras de Jesus, e com sinais, prodígios e maravilhas, porque quem é exclusividade do céu, volto a repetir, quem é exclusividade de Deus e tem Deus como exclusivo na sua vida, é movido para que o propósito de Deus se estabeleça na terra. Eu posso ouvir um amém? Quando nós somos exclusividade do Senhor, não temos reservas, somos como essas crianças espontâneas, nos oferecemos porque a única coisa que nós queremos, que através dos nossos atos, que através das nossas ações, as pessoas que nos cercam, o mundo ao qual nós vivemos, venha reconhecer o Cristo. Aleluia, está vendo as crianças aí de novo? Venha reconhecer Jesus em nós. Então Paulo, ele persegue a igreja, mas um dia o Senhor vai ter um encontro com Paulo. Aleluia, diga: o meu Deus. Fale: o meu Deus é Deus de encontro. Oh, glória a Deus. O meu Deus e o seu Deus é Deus de encontro. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele lhe escolheu antes mesmo da fundação deste mundo, ele vai preparar o momento do encontro. Oh, aleluia. Ele se encarrega, aleluia, se responsabiliza com este encontro. E foi assim que aconteceu. Glória a Deus. Deus fiel. É Deus confirmando, viu? Porque eu falei aqui das crianças. Aleluia. Dê glória a Deus. Diga: santo é o Senhor. Aleluia. Então, como eu estava dizendo, Paulo, Jesus vai ter um encontro com Paulo, com Saulo, no caminho. E Saulo ali vai ser totalmente transformado, liberto, restaurado. E de perseguidor, ele agora se transforma perseguido. Aquele que perseguia, agora vai ser perseguido. Aquele que rejeitava as obras ou a obra da cruz, vai estar tão apaixonado pela cruz, que vai se dispor a ser perseguido, a ser açoitado, para anunciar Jesus Cristo de Nazaré. E está Paulo, mais uma vez em suas viagens missionárias, retornando, depois de passar pela Macedônia, depois de passar em algumas cidades, Paulo vem cheio de fé, Paulo vem cheio de motivação, Paulo vem, sabe, daquele jeito, empolgado pelo céu, cheio da presença, da virtude do Espírito, cheio de desejo de transferir, de passar para os irmãos: ei, vale a pena nos dispor, vale a pena carregar as marcas do Evangelho. Paulo está cheio de experiências para contar, porque a sua viagem foi marcada por sinais, prodígios e maravilhas. Só que nesse processo, que Paulo ainda, ali na cidade de Troade, ele vai saber que os judeus, aquele povo que ele tanto perseguiu, agora está armando situações contra a vida de Paulo. Então Paulo decide, para se desviar das distrações, marca um culto, marca um cultão. Tenho muita coisa para contar, tenho muita experiência para partilhar com vocês. O que eu vivi do sobrenatural, o que eu vivi
de Deus desses dias não pode ficar reservado só para mim. Eu preciso que o coração de vocês sejam tomado por esse fogo. Eu preciso que vocês sejam animados também, porque eu vi coxos sendo curados, eu vi pessoas sendo libertas, eu anunciei as boas novas, eu preguei o evangelho, e eu preciso compartilhar com vocês o quão bom é ser exclusividade de Deus, o quão bom é ser inteiro na presença de Deus, o quão bom é esquecer de tudo mais, para que o Senhor reine em nós. Aí a Bíblia fala que Paulo reúne os irmãos, vamos partir o pão, vamos estar em comunhão, porque uma das primeiras características, meu pastor, de alguém que tem Deus como exclusividade, de alguém que é exclusivo do céu, é que ele não quer isso para ele sozinho. Ele se empenha, pastora Soraya, para que aqueles que o cercam venham receber da mesma medida, na mesma porção, daquilo que ele tem de revelação, de unção, de graça de Deus. Então Paulo reúne os irmãos e diz: vamos fazer um culto, vamos partir o pão, eu vou pregar para vocês, e eu quero que vocês sejam cheios da presença de Deus, eu quero que vocês sejam cheios da unção de Deus, eu quero que vocês sejam animados a fazer a vontade de Deus, a estabelecer Deus como prioridade, exclusividade na vida de vocês. Está os irmãos todos empolgados, animados. Vamos para o culto. E no meio desses irmãos tem um jovem de por nome Eutico. Eutico se anima. Paulo veio da sua viagem missionária, está cheio de experiência, está cheio de coisas novas, está cheio de testemunhos daquilo que o evangelho é capaz de fazer na vida do homem, daquilo que a obra da cruz é capaz de fazer na vida do homem. Eu preciso ouvir o que Paulo tem a dizer, eu tenho sede de ouvir, aleluia, aquilo que Paulo trouxe para partilhar conosco. Eu tenho sede. Quem sabe Eutico sonhava em crescer e exercer um ministério como Paulo. Quem sabe Eutico era um jovem tão apaixonado por Jesus, que ele não resiste o convite de estar em comunhão, recebendo, sabe, do pão. Então ele vai ao culto, diga: ele vai. Mas não adianta só ir. Jesus, me ajude. Ele recebe com alegria o convite de estar em comunhão, ao partir do pão. Só que a Bíblia vai dizer que no andar em que Paulo estava pregando a mensagem, existia muitos irmãos, todos sedentos, todos cheios de expectativa. O que Deus preparou para nós, o que Deus tem reservado para nós nesse culto, qual a unção, o que será de novidade pelo Espírito que eu vou viver hoje. Meus irmãos, precisamos sair de nossa casa cheios de expectativa daquilo que o céu é capaz de fazer e operar num ambiente como esse. Eu não posso sair da minha casa e simplesmente dizer: mas um culto de domingo. Não, o meu coração tem que ser movido de uma santa expectativa. O céu é real e o céu tem algo para mim neste culto, aleluia, neste momento. Deus tem. Aí a Bíblia fala que lá estão os irmãos. Só que no andar onde estava, os irmãos estavam todos muito agarrados. Todo mundo queria ficar no lugar pertinho de Paulo. Se fosse eu, queria estar agarrada, viu, Jairo? Para receber a unção, a virtude mais de perto. Então ficou aquela coisa, aqueles irmãos todos perto. E no andar tinha muita candeia, que gerava muito calor. Diga: calor. Porque quem tem expectativa de receber do céu, tem que estar disposto a se envolver no calor. Ah, gente.
Oh, meu Deus, me ajude. Onde tem a presença do Eterno e tem corações sedentos a receber, tem que se existir disposição para estar, sabe, no calor, aleluia, que é gerada pela unção, pela presença do Senhor. Não adianta só estar no culto, na comunhão, no repartir do pão santo de Israel, se eu não estou disposto a ser aquecido por esse calor que queima o pecado, que queima a minha carne, que tira tudo aquilo que impede a minha comunhão íntegra com Deus. Eutico queria ouvir, mas buscou um lugar confortável. Meu Jesus. Eutico, meu pastor, queria ouvir as boas novas. Eutico queria. Se não quisesse, ele não estava ali. Ele queria. Só que Eutico buscou um modo mais fácil. Está escrito. Eutico buscou, minha pastora Soraya, um lugar que gerasse nele conforto. Mas para você receber do céu, você tem que se sujeitar ao calor que é gerado pelas candeias. Oh, Santo de Israel. Mas Eutico diz, está quente demais. Está calor demais. E entenda isso aqui, essa minha fala como, sabe, questões totalmente espiritual. Não estou falando do clima, do ambiente. Não, aqui está bem fresquinho. Então não está, tá. Estou falando da quentura gerada pelo Espírito. Aí Eutico diz, está quente demais. Sabe aquele momento que a gente diz, não precisa isso. Não tem, Jesus, necessidade disso. Aí já é demais, ficar suando, derretendo. Eu vim com a roupa bonitinha, eu vim todo elegante, cheiroso, vou ficar aqui nesse calor terrível. Não, eu vou buscar um lugar que gere uma fresquinha para mim. E Eutico vai procurar o quê? Porque Paulo, envolvido no calor, na unção, na presença, já fugiu daquilo que ele tinha programado, porque Paulo não queria se estender no seu discurso. Mas quem está e quem tem Deus como exclusividade, meu irmão, quando persegue, já está navegando nas águas do Espírito. Quando dá conta, já está como o profeta Ezequiel. Ei, caminha mais um pouquinho, porque as águas não podem ficar só nos joelhos, ela tem que subir para os lombos. E quando está nos lombos, ele diz, vem mais um pouquinho, porque é mais profundo. Nós saímos do nível onde nós temos o controle das coisas. Porque Paulo não queria pregar ou dar uma mensagem tão extensa. Mas como deter o Espírito? Mas como parar o fluir de Deus, aleluia. Mas como impedir o fluir do rio da presença do Senhor? É impossível, só se for alguém insensível demais. Aí a Bíblia diz que Eutico vai para a janela. E ali na janela, Eutico se coloca numa posição perigosa demais. Diga, perigosa demais. Porque ele não está nem dentro e nem fora. Eutico tem o desejo de receber um pouquinho do calor que é gerado dentro. Mas Eutico também corre o risco e está totalmente vulnerável a ser atraído pela distração de... Eu estou sozinha? Pela distração de fora. Eutico não é quente nem frio.
Eutico é, mas quem é exclusividade tem Deus como exclusivo, não pode ser morno. A condição de frio é até aceitável pelo Senhor, mas morno não. Deus não quer e nem me chamou e nem te chamou para estar na mediocridade. Deus me chamou e te chamou para sermos inteiros diante da presença dEle. Mas Eutico vai buscar. Eu quero Deus. Só que a fresquinha gerada aqui é muito boa. Lembra o Davi que nós pregamos pela manhã? Cansado da guerra. Batalhou do calor da guerra. Aí Davi diz, eu vou tomar uma fresquinha. Mas é nesse momento que nós nos tornamos totalmente vulneráveis. E Eutico está totalmente vulnerável ao sono da indó. Eutico quer Deus, mas não sai da janela. Eutico tem sede de ouvir o que Paulo tem a dizer, mas Eutico se incomoda com o calor que é gerado. Ah, Jesus, não existe, ou é uma coisa ou é outra. Eu volto a dizer, pelo Espírito, ou é quente ou é frio. Óleo e água não se mistura, porque água é água, óleo é óleo. E Eutico está lá na janela. A princípio, porque é assim que as trevas trabalham, a nos enganar. A gente acredita que está no controle, Dani, das coisas. Estou na janela. Estou ouvindo o que Paulo está falando. Mas também estou ouvindo toda a distração do lado de fora. Estou na janela. Não deixo de ouvir. É, Senhor. E o Senhor manda eu dizer assim, desse jeito. Eu quero, mas não quero me envolver. Eu quero, mas não quero estar tão envolvido. Eu quero, mas eu quero estar numa posição onde eu possa ter olho lá e cá. Crente moderno é. E quando eu falo de moderno, eu não falo do meu all-star. Cadê a irmã que falou dele? Da sua vestimenta. Eu falo do moderno de se enquadrar aos padrões deste mundo, que é algo completamente diferente. Quando eu falo moderno, eu não estou falando de usos e costumes, mas eu estou falando de princípios bíblicos. Porque hoje o mundo apregou um evangelho e os jovens têm sido como os Euticos dessa geração. E tem muitos crentes se enganando como Eutico se enganou. Foge do calor, mas não precisa fugir tanto. Porque quando está frio demais aqui, eu encosto um pouquinho para me aquecer. Você é vulnerável. Uma hora você vai perder o controle. Ah, Santo de Israel. Porque quem está dentro não dorme, porque o calor, o fogo, sabe, a unção, gente, que é gerado pela candeia, não deixa dormir. Então não perde nada, está aquecido. Quem está na janela, quando o negócio aperta, diz, deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Sabe quando a gente sai na janela, abana um pouquinho? Ai meu Deus, o vento. Só que esse vento é só o inimigo ganhando espaço. É só o inimigo ganhando território. Porque vai chegar uma hora que você vai perder o controle de você mesmo. Vai chegar uma hora que você vai ser arrebatado a tal modo. Porque a Bíblia vai dizer que enquanto Eutico estava na janela, até certo ponto ele tinha um controle. Mas quando a gente está na janela, as coisas de dentro se tornam chatas. Jesus está aqui. Quando estamos na janela, meu pastor, as coisas de dentro se tornam cansativas. Quando estamos na janela, o culto, com todo, o culto, a palavra tem que ser
encravada porque eu ainda tenho que sair para pegar um cinema, para lanchar, para fazer. Não é suficiente. Quando eu estou na janela, se a programação fugir do controle daquilo que foi organizado, eu não entendo que é o Espírito que está no governo, eu entendo os irmãos, está tudo desorganizado. Misericórdia, não poderia ser assim. Quem disse que não poderia ser assim? Porque Paulo não tinha intenção nenhuma, mas o Espírito naquela noite queria se mover de forma diferente. E graças a Deus por isso. Diga, graças a Deus por isso. Porque onde o Espírito do Senhor está, a vida prevalece. A morte, eu estou profetizando sobre você. A morte tem que bater em retirada. A morte não pode ficar, ainda que tenha Eúticos no meio de nós. Mas a vida está neste lugar. Aleluia. A vida está. A vida está, meu pastor. E onde a vida está, a morte tem que bater em retirada. 1000 cairão ao teu lado, eu estou profetizando, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aí diz, porque tão encarecidamente me amou, eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dar-lhe-ei, eu estou profetizando aqui, quem é ligado no Espírito está recebendo. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eutico estava na janela, mas ele amava ao Senhor. Eutico não vigiou, buscou um lugar confortável, mas ele amava ao Senhor. E por ele amar ao Senhor, o socorro bem presente estava naquele lugar. Estava, minha irmã Estela. Porque tudo que o inimigo, sorrateiro, sagaz, queria era uma oportunidade. Eutico está na janela, vem um sono profundo. Eutico perde o controle, meu irmão. O inimigo que vem para matar, roubar e destruir não perde oportunidade. Porque eu e você, às vezes perdemos tantas oportunidades de crescer em graça, em conhecimento, mas o inimigo, ele não perde oportunidade de matar, de roubar e de destruir. Aí a Bíblia fala que Eutico cai do terceiro. Isso é bem profético. Logo do terceiro, 3, né? Pai, Filho, Espírito Santo. E ele estava lá dominando aquele culto, aquele ambiente. Quando Eutico cai, já cai, morto, sem vida. E Deus é tão maravilhoso, que ainda reserva para os que estão envolvidos com o fogo, com o calor gerado pela candeia. Deus ainda reserva uma experiência de ver alguém ser ressuscitado. Gente, tu acha que tu está exposto ao calor do Espírito em vão? O Senhor diz, você está aqui envolvido nesse calor, mas eu tenho algo reservado que só você que decidiu ficar pode ver, pode experimentar. Aí a Bíblia fala que quando viram Eutico lá embaixo, morto, como sem vida, é um alvoroço só. Porque mesmo estando no calor do Espírito, nós somos humanos, sim ou não? E tem situações, meu pastor, que deixa a gente em alvoroço, a gente perde o controle, morreu. E o que é que aconteceu? Morreu. Calma. Se Paulo não prolonga a pregação, o que o inimigo teria ou tinha preparado
Para Eutico, teria acontecido que era tirar a vida. Mas Paulo é a exclusividade do céu. E quem é exclusivo do céu não se governa, não se manda mais, não faz as coisas do seu jeito, da sua maneira. Já está totalmente entregue, Jairo, já está totalmente rendido. É do jeito dele, é da maneira dele, é como ele quer. Então Paulo está lá disposto, disponível, totalmente ligado com o céu, cheio do poder, cheio da unção. Aquilo que ninguém vê, ou aquilo que alguém acredita que é o fim, Paulo desce e diz: ei, deixa de alvoroço. Não tem morte onde o Espírito está. Não tem morte onde o Espírito está. Estou envolvido no calor. Eu estou queimando pelo calor. E a morte não pode prevalecer. A morte não pode ficar. Já foi aqui, parece até que a gente combinou, né, irmã? Paulo era igreja. E igreja exclusiva. Paulo era igreja que não negociava, que não se distraía. E olhe que no processo dele ficar, ele ouviu e recebeu algumas coisas que vieram para o distrair, minha irmã. Estão tramando contra você, mas quem é a exclusividade de Deus e tem Deus como exclusivo, não perde tempo nem dá vazão às distrações. Segue. Eu sei para onde vou, eu sei quem me chamou, aleluia. Eu sei que eu tenho um dono, eu sei quem me governa. Aí a Bíblia fala que Paulo desce, pega Eutico no... Onde, gente? Pega Eutico no colo. Paulo ali é a tipologia da igreja, que tem que tratar com os Eúticos, não com julgamento, mas tem que descer ao nível deles. Santo de Israel, tem que descer ao nível deles e dizer: não vigiou, né? Ficou na janela, né? Não tem problema não, eu sou igreja, eu tenho vida. Eu desço ao teu nível para dizer: a morte não prevalece. Ô Eutico, você não fica morto. Aplauda mesmo ao Senhor, aplauda Ele, engrandecendo a Ele, aleluia. Paulo desce, porque naquele dia o Senhor queria deixar uma lição aos seus amados. Se é para estar, esteja inteiro. Alguém comigo? Se é para ser, seja inteiro. Se é para se envolver, se envolva de verdade. Se é para fazer, faça com intensidade, com exclusividade para Ele. Se Ele tem um lugar na sua vida, que é o topo dos topos, dos topos e dos topos, não dê nem numeração, bote Ele acima, 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 acima de tudo. Aí a Bíblia fala que Paulo desce, pega Eutico no colo, vê, tem morte não, tem vida. Vou profetizar, tem morte não, tem vida. Tem morte não, tem vida. Sobre você tem morte não, tem vida. Sobre a tua casa não tem morte não, tem vida. Sobre o teu ministério não tem morte não, tem vida. Sobre as tuas sobre as tuas finanças tem morte não, tem vida. É vida. Vida. Mas isso só vê, isso só percebe, isso só sente, isso só discerne quem está envolvido com o calor. Porque se não estiver, meu pastor, envolvido com o calor, segue no alvoroço. Morreu, morreu, morreu. Eu amo esse Jesus. Você entende? O calor pode até, vamos colocar assim,
incomodar, gerar alguns incômodos, mas é na carne. Porque no espírito ele te torna pronto, disponível, preparado. Pronto, disponível, preparado para toda e qualquer situação. Porque a gente quer servir a Deus, volto a dizer. Queremos servir a Deus nesse lugar de conforto. Mas não existe, volto a dizer, sim, Jesus, é para ficar bem marcado aqui. A porta é estreita. Vai continuar sendo estreita. Eu querendo ou não, eu que faça regime para me caber nela. Porque ela não vai ficar larga para que eu entre. Continua estreita. E isso gera o quê? Incômodo, sim ou não? Isso gera o quê? Incômodo. O calor gerou quem? Eutico? Ô, gente. O calor gerou quem? Eutico? Incômodo. Mas também tornou ele vulnerável. Mas também tornou ele totalmente vulnerável à morte. Mas graças a Deus que tem os crentes que decidem ser inteiro. Aqui o calor, ó Jeová, olha eu como já estou suando. Olha o calor, Jesus. É porque o calor, Jesus incomoda aqui agora. Mas diante da morte me dá poder, autoridade para dizer, bata em retirada. Eutico não está morto, Eutico está vivo. Eutico foi só uma lição. Nunca mais na sua vida, diga nunca mais, para encerrar. Tome posse da palavra, diga nunca mais. Eu sento em janela. Nunca mais. Ficou a lição para Eutico. Como ficou para Davi. Lembra de manhã? Vê se tem outro episódio na Bíblia que Davi foi para a sacada. Que nada. Nunca mais. Porque tão encarecidamente me amou. Estou profetizando mais uma vez. Eu o livrarei. Poluei no alto retiro. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Você entende o privilégio de ser exclusivo do Senhor? Você entende a bênção do Senhor que nos enriquece e não nos acrescenta dores? Tem renúncia, tem dor, tem incômodo na carne, mas no Espírito você recebe poder e autoridade. Quando Deus é exclusividade na sua vida. Diga distração, nunca mais. Distração, nunca mais. Você aplaude ao Senhor. Acho que meu tempo estourou todo. E eu deixo a Jesus e essa igreja linda e amada a minha gratidão ao Senhor por ter sido escolhido, porque eu entendo que Deus, Ele une propósitos e não só pessoas. Então eu estou recebendo de Deus, levando a minha porção. Pode ter convicção disso. E hoje vocês saem daqui dizendo, janela nunca mais. Sacada nunca mais. Eu preciso estar envolvido na guerra. Eu preciso estar disposto e me expondo ao calor. Porque só assim eu estou livre de toda astuta e cilada das trevas. Amém? Um beijo no coração. Deus os abençoe com toda a sorte de bênçãos. Em nome de Jesus.